Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, queridos irmãos. Nós temos passado por esse mês de agosto falando sobre missões dominicalmente e hoje nós estamos concluindo como último domingo essa série de mensagens, não é? Sobre esse tema. E sobre esse tema nós queremos falar sobre as 3 dimensões fundamentais da vida e da missão do cristão no mundo. Tá? É um título comprido, mas a mensagem será, com a graça de Deus, objetiva. Todo cristão verdadeiro deve se perguntar: agora que estou salvo pela graça de Deus, por meio da fé na obra eficaz de Jesus Cristo, qual é a dimensão da missão de minha vida aqui neste mundo? A primeira dimensão é a nossa vida com Deus, ou uma vida com Deus. Somos criados para Deus, por Deus e para Deus. Sem Deus, a vida é incompleta e impossível de ser vivida com profundidade, especialmente. Nossa geração está marcada pela superficialidade e a maioria dos cristãos por uma espiritualidade sem aprofundamento. Há cristãos que, mesmo sabendo a imensidão do ser de Deus, acostumam-se a uma vida sem comunhão e sem experiências reais com Ele. Jesus Cristo é tanto Salvador e Mediador, como também um modelo de vida em Deus. Sendo assim, o maior propósito cristão é ser cada vez mais parecido e semelhante a Ele e ter, assim, uma vida cristificada, uma vida como a de Cristo. Esta é a dimensão de nós com Deus. E a nossa dimensão com os outros é a segunda dimensão. Fomos feitos também para viver uns com os outros. É numa vivência com os irmãos que Deus se torna mais real, pois é nessa experiência de vida comunitária que nosso sentido de pertença nos edifica e enriquece. Embora nossa tendência seja cada um que cuide de sua própria vida, concluímos que esse não é o propósito de Deus para nós, que nos torna e nos tornou membros de uma só família, tendo muitos e muitos irmãos e assim membros uns dos outros. É na nossa persistência de caminhar com o irmão que evidenciamos nossa reconciliação e comunhão com o Pai. Quem se afasta, portanto, dessa comunhão, se afasta de Deus. Esse é um resultado inexorável. Não tem como fugir. Embora tenha gente que tenha uma proposta ou queira viver sem estar em comunhão com os irmãos, particularmente da igreja, da família de Deus. Quem se afasta dessa, se afasta do outro, que é o próprio Deus. Deus não nos criou para vivermos independentes uns dos outros, nem muito menos isolados uns dos outros. Carecemos de vivenciar mais a razão real da igreja. Ela é família de Deus, através da qual vivenciamos nossa filiação, nossa irmandade e nossa comunhão. E recebemos, consequentemente, da parte de Deus, a sua proteção, a sua provisão diária e também a capacitação para auxiliarmos ao longo da vida uns aos outros.
esse assunto uns aos outros. Eu já gastei algum tempo, há uns dias atrás, falando sobre vários aspectos da nossa participação de vida uns aos outros. A terceira e última dimensão é a da nossa vida com o mundo. Às vezes isso é mais complicado, mas preste atenção para você perceber a realidade. Todo cristão tem um chamado e vocação. Ah, mas eu não fui chamado, eu não tenho. É mentira. Biblicamente, todo cristão tem um chamado e uma vocação. Todos foram tirados para fora do mundo para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia aponta a menor bibliografia de Jesus em Atos 10, 38, quando diz: andou ele por toda parte fazendo bem. Andou por toda parte fazendo bem. Não tem uma bibliografia menor, mas concisa e tão direta quanto esta. Tá? Esta é a nossa vocação também neste mundo. Não amar as coisas que há no mundo, como diz a carta de 1 João. Tá bom? Todo mundo faz isso, ama as coisas que há no mundo. O cristão não é chamado para amar as coisas que há no mundo, mas andar e viver na prática do bem, como a forma de vivenciar Cristo em nós, Cristo vivendo em nós. Omitir-se desta missão, dessa dimensão, é, na verdade, um pecado diante de Deus, pois quem sabe que deve fazer o bem e não pratica, está pecando. É o pecado da omissão, que sempre a gente foge de contar. A gente conta os pecados de comissão, mas esquece de levar em consideração as omissões. Omitir-se é, portanto, pecado diante de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 17. O alvo é, principalmente, os domésticos da fé, ou seja, fazer o bem os domésticos da fé. Mas veja, prioritariamente, não exclusivamente. É prioridade, sim, porém não exclusividade. É prioridade, mas não exclusividade. Portanto, devemos fazer o bem a todos. É neste ponto que enfrentamos um drama. É tão complicado fazer o bem, pois às vezes, fazendo esse bem, alimentamos a preguiça, a mentira de pessoas que nos querem enganar e explorar. Não faltam, é verdade? Há tanto engodo e más intenções que muitas vezes preferimos nos omitir que arriscar. Contudo, pregar o Evangelho é anunciar a graça do perdão de Deus para com todos, inclusive para esses enganadores. É para pregar a todo mundo, a toda criatura. Tenhamos, sim, um compromisso com o mundo e isso não pode ser realizado só individualmente, mas com toda a força do povo de Deus unida. Portanto, por toda a igreja. Missões é a tarefa de todo cristão, conquanto também comunitária. Missões é tarefa e deve ser realizada com os joelhos de quem ora, com os pés de quem está indo ou foi, e com as mãos de quem contribui e sustenta. É uma tarefa tão grande que Jesus delegou a toda a igreja, a todo cristão, em toda parte, em todo tempo e para todos os homens, como ele disse ao despedir-se, registrado no Evangelho de Marcos.
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essas são as 3 dimensões, meus irmãos, da nossa missão. Para com Deus, para com os outros e para com o mundo inteiro. Que Deus nos ilumine e nos capacite mais e mais a fazermos a sua vontade. Amém.